crianças, boa tarde. Vamos para o nosso segundo dia de estudo sobre o tema perseverança, mas hoje nós vamos estudar sobre Noé, a perseverança do construtor da arca, a obediência e a fé em meio à zombaria. O texto que nós vamos ler hoje se encontra em Gênesis capítulo 6. Vamos ler alguns versículos, começando a partir do 5. E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação do seu pensamento e do seu coração era sempre somente para o mal. Verso 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Versículo 13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Verso 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimento e revista por fora e por dentro de pinche. Verso 15. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 300 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Versículo 17. Eis que eu vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, e tudo o que há perecerá. Versículo 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, com sua mulher e as mulheres de seus filhos. Verso 19. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-lo vivos com você. Verso 22. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Noé viveu em uma época de grande corrupção, onde a perversidade do coração do homem, onde a inclinação do coração do homem era todo voltado apenas para pecar e fazer o mal. A humanidade ela estava corrompida, a conduta do homem estava totalmente direcionada a viver uma vida de pecado. E é nesse cenário que a família de Noé e Noé eles vivem. Só que a Bíblia diz que Noé, ele era diferente no meio daquele povo. Quando nós lemos no verso 9, vai dizer que Noé era um homem íntegro, justo, ele andava com Deus. Deus agora, por causa do pecado e da maldade do ser humano, Deus decide acabar com toda aquela geração. E assim, dando início a uma nova geração a partir da família de Noé. Gênesis 7, versículo 1 vai dizer que o próprio Senhor declara: você foi o único justo que eu encontrei sobre a terra. Então, por isso, você e sua família vai receber o livramento. Ou seja, Noé foi escolhido por Deus para pregar a justiça entre aquele povo, para perseverar, justamente e também para preservar a vida de Noé e da sua família. Veja que em Gênesis capítulo 6, verso 14, o Senhor vai dizer que Noé vai fazer uma arca, né? E aqui o Senhor vai dar para ele todo o direcionamento de como ele vai construir aquela arca. No verso 15, o Senhor vai dar todas as medidas que ele precisaria para construir a arca que o Senhor está direcionando. Em Gênesis 7:2, o Senhor vai dar a segunda ordem a Noé, que é: leve consigo os casais de animais, ou seja, Noé ele recebe dois direcionamentos do céu. A primeira é construir uma arca e a segunda é levar todos os animais, né, macho e fêmea. E aí a Bíblia vai dizer que o Senhor ele declara no verso 4 que daqui a 7 dias ele faria chover sobre a terra. E seria 40 dias e 40 noites, sem parar, até o dilúvio tomar conta de todo o mundo. Em Gênesis 7:5 vai dizer que Noé fez tudo o que o Senhor lhe
tinha ordenado. Noé, ele obedeceu ao chamado do Senhor, ao propósito que Deus tinha ali para realizar na vida dele. Quando olhamos para a história de Noé, nós podemos destacar várias lições. Quando Deus ele fala com Noé, Noé ele era apenas um agricultor em uma sociedade perversa e pecaminosa. Só que Noé, ele mantinha o coração justo, reto, diante do Senhor. Veja que o Senhor pede para ele construir uma arca bem grande, né? Quando a gente olha aqui as medidas, a gente vê que aquilo que o Senhor pediu para ele construir era algo muito grande. Noé não era um engenheiro, né? Porque atualmente as pessoas que trabalham na construção de navios, embarcações, é engenheiro naval. Só que o Senhor está pedindo algo para alguém que é um simples agricultor. Mas mesmo enfrentando o desafio físico de ter que construir uma grande estrutura, ele vai obedecer à voz de Deus. E isso se chama graça. A graça do Senhor, ela nos dá capacidade de fazer aquilo que nós não temos capacidade de realizar sozinho ou por conta própria. Noé, ele poderia ter falado, Senhor, mas eu sou um simples agricultor, como que eu vou construir essa arca? Mas após o chamado do Senhor, Noé, ele vai obedecer. E me permita abrir um parênteses, né, para trazer algo para nossas vidas. Quantas das vezes a gente está diante de situações que a gente fala que se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não teríamos conseguido. Com certeza você já deve ter enfrentado situações que você disse, se não fosse Deus na minha vida, eu não teria conseguido. Isso é graça do Senhor, na minha e na tua vida. Lembra daquela dificuldade que tu enfrentou? Que muitas vezes nenhuma ligação tu recebeu, nenhuma mensagem no WhatsApp dizendo, irmã, eu tô aqui. Você se sentiu sozinha, achando que não iria conseguir, mas você rompeu aquele momento que tanto te humilhava. Você rompeu aquelas circunstâncias que estava tentando acabar com a tua fé. Você passou e saiu ilesa da situação que você enfrentou. Isso é graça de Deus na tua vida. A graça de Deus, ela te capacita para você entrar até mesmo no olho do furacão e sair de lá sem nenhum arranhão, dizendo, até aqui me ajudou o Senhor. É graça. Nós só fazemos tudo o que fazemos porque é a graça de Deus sobre a nossa vida. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê Davi. 1 Samuel capítulo 17, verso 42, vai dizer que o próprio inimigo vai zombar de Davi, vai desprezar. Quando Davi ele entra no campo de batalha para lutar contra Golias, a Bíblia diz que o próprio inimigo vai agir com desprezo. Fez pouco caso de Davi. 1 Samuel 17, 42 vai dizer que Golias olhou para Davi e disse assim, nossa, você é um pequeno jovem de cabelo ruivo, ou seja, você só tem boa aparência. Até o inimigo olha para nós e diz, é impossível ela sair dessa guerra, dessa batalha vitoriosa. Mas aí vem a graça do Senhor e nos capacita a vencer o gigante que nos afronta. É a graça. Nós só chegamos aonde chegamos porque foi a graça do Senhor. Nós só fazemos o que fazemos porque é a graça do Senhor que nos capacita. Mulher, o que tem te afrontado nessa tarde, saiba que a graça de Deus te capacita a vencer este problema, a vencer esta situação, a vencer esse gigante e realizar coisas grandiosas. Sem a graça seria impossível nós vencermos as batalhas, as pelejas, as dificuldades. Mas nessa tarde o Senhor está falando para nós através desse estudo. Não é aquilo que nós somos em nós mesmos, é aquilo que Deus é na nossa vida, é a graça que nos capacita. Foi a graça que capacitou Noé, um simples agricultor, para construir uma grande arca que daria livramento a ele e à família dele. Noé ele vai perseverar no propósito que o Senhor havia lhe ordenado. Mesmo ele vivendo em uma sociedade que zombava da sua obediência ao propósito de Deus, ou você acha que Noé não era zombado? Ele não dava ouvido, pois ele estava com o seu coração firme, confiante,
no Senhor. E ele sabia que através da vida dele, da atitude dele, a família dele seria salva. Pois a partir dali viria uma nova geração após o dilúvio. Então ele entendia que a obediência e a perseverança à voz do Senhor estava inserindo a família dele em um grande propósito. A Bíblia nos revela que durante longos anos da construção da arca, Noé sempre se manteve firme à sua fé. E lembra o que nós aprendemos no estudo de ontem? Que o fruto da fé é a perseverança. Então Noé se manteve firme e perseverante, obedecendo cada detalhe das instruções do Senhor. Veja, quando Noé ele é chamado, a Bíblia vai dizer em Gênesis 5 que Noé ele tinha 500 anos. E a Bíblia diz em Gênesis 7:6 que quando Noé entra na arca, Noé já tinha 600 anos. Veja que entre 500 anos a 600 são 100 anos. Durante todo esse período, Noé esteve confiante, seguindo, obedecendo ao propósito e à voz do Senhor. E veja que mesmo sem testemunhar qualquer sinal de chuva que justificasse o seu trabalho aos olhos dos outros, ele permaneceu perseverante e ele foi recompensado com a salvação da família dele. Os homens não acreditavam em Noé quando Noé falava acerca do dilúvio. O período que Noé passou construindo a arca, Noé também pregava a palavra, dizendo: o dilúvio vai vir se você não se arrepender. É igual nós nessa geração atual. Nós estamos pregando a palavra, nós estamos ensinando, dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E as pessoas não dão ouvido, zombam da gente, zombam da nossa fé. Eles não acreditavam. Sabe por quê? Porque antigamente, de acordo com alguns estudos, afirma que na época de Noé ainda não havia tido chuva. A Bíblia diz que logo no princípio subia um vapor da terra que fazia com que brotasse a vegetação. Então Noé está construindo uma arca, confiando, ele se apegou ao que o Senhor havia falado e ele está trabalhando diariamente construindo aquela arca. Então quem passava e via Noé construindo a arca dizia: esse homem está doido. Construindo uma arca para quê, Noé? E Noé dizendo: vai vir um grande dilúvio, é o juízo de Deus sobre a terra. E eles diziam: sabe o quê? Não, esse homem tá doido. Nunca choveu, como é que vai chover agora? Ainda mais ao ponto de matar todos. Gênesis 7:20 vai dizer que as águas subiram 7 metros acima das mais altas montanhas. No verso 22 vai dizer que tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida morreu. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Noé ele se apegou ao que o Senhor havia falado para ele. Noé perseverou. E mesmo quando o dilúvio veio, a Bíblia diz que Noé e sua família estavam guardados dentro da arca. Quantas das vezes nós não passamos por isso na nossa fé? Quando nós estamos nos esforçando para obedecer, para perseverar no propósito que Deus direcionou a mim e a você. Quantas vezes a gente é zombada, escarnecida, ninguém compreende a palavra que veio de Deus para você. Ninguém compreende que a sua medida de obediência é a palavra e o propósito que você está firmado. Quem de nós nunca ouviu? Tá indo demais para a igreja, não é dessa forma, desacelera um pouco, agora virou santa demais. E várias outras palavras que são direcionadas para a gente quando nós estamos nessa caminhada, confiando no propósito que Deus disse que tinha na nossa vida e que tem a realizar. E essas palavras, muitas vezes, elas vêm com o intuito de nos fazer parar. Por mais que Noé ouvisse palavras contrárias, ele permanecia fiel e perseverante no propósito. E quantas das vezes não vem palavras contra nós para nos fazer parar, desistir. Mas é como o Senhor está falando para nós nessa tarde. A medida de obediência para mim e para ti é diferente.
O Senhor quer que nós venhamos nos apegar à palavra e ao propósito. Era isso que Noé havia se apegado, à palavra e ao propósito de Deus. Então eu te digo nessa tarde, não para, mulher. Você recebeu uma palavra. Os outros podem não entender a medida de obediência e perseverança que você tem no Senhor. Se Noé tivesse parado, toda a sua família, principalmente ele, havia perecido. Então, o fato de você permanecer obedecendo à voz de Deus e perseverar no propósito que Deus disse que tem na tua vida, que tem na tua família, que já te direcionou, trará bênção, livramento, providência de Deus para a tua vida, para a tua casa. E o que o Senhor está falando para nós nessa tarde, através desse estudo, é que Ele quer de nós a obediência e a perseverança à sua voz, à sua palavra e ao seu propósito. Através da medida de obediência de Débora, Deus livrou o povo da opressão do inimigo. Através da obediência de Esther, o povo foi liberto do espírito de manipulação que queria lançar sentença de morte contra o povo de Deus, e a sentença foi rasgada. Através da medida de obediência de Jesus, nós fomos salvos. É por isso que nós estamos aqui, porque Jesus obedeceu a ordem do Pai. E a medida de obediência de Jesus nos trouxe vida, nos livrou do sofrimento de irmos para o inferno. A sentença de culpa que existia sobre mim, sobre você, foi rasgado. A partir da medida de obediência de Jesus, nós fomos resgatadas das trevas para a luz. Quem era eu, quem era você antes de estarmos na presença do Senhor? Mas hoje nós somos chamadas de filha de Deus. Então, mulher, abraça a obediência que foi medida para você. Seja fiel à medida de obediência e perseverança que o Senhor exige de você. Na sua rotina, no seu relacionamento, no seu chamado. Então, a história de Noé nos ensina sobre a importância da obediência e a perseverança à fé em Deus. Mesmo em tempo de zombaria e de incredulidade, o exemplo de perseverança de Noé, ele vai nos mostrar que nós precisamos ter fé, que nós precisamos confiar naquilo que o Senhor falou e nos apegarmos ao propósito de Deus. Mesmo quando a gente não vê o resultado imediato dos nossos esforços. Noé estava ali constantemente construindo a arca. Noé estava ali todos os dias, prega madeira, busca madeira, prega o prego, todo dia ali. E o povo passava e dizia, esse homem está ficando doido, construindo uma arca desse tamanho. E Noé dizia, vai vir um juízo. Deus disse que vai mandar o dilúvio. E o povo dizia, nunca nem choveu. Como é que vai vir dilúvio? E Noé estava ali apegado na palavra do Senhor. E quantas das vezes, todos os dias, a gente vai para a igreja, a gente volta para casa e aquelas pessoas nos observam e dizem, rapaz, essa irmã todo dia está na igreja, essa irmã todo dia está no clamor do meu dia, essa irmã todo dia está no círculo de oração, mas parece que nada muda, parece que a casa dela vive em turbulência, vive em tribulação, e essa irmã ainda não desistiu. Aquele filho dela dá trabalho, aquele marido dela dá trabalho, aquele parente dela só vive dando trabalho e ela ainda não desistiu. É porque eles não sabem, mulher, que tu tá apegada, sabe com o quê? Com a promessa, com o propósito que Deus disse que ia cumprir e que ia fazer na tua vida e na tua casa. Noé, ele não apenas perseverou na construção da arca, mas também em se manter fiel, íntegro em um mundo perdido e corrompido por causa do pecado. Esse é um dos maiores exemplos de Noé. Ele viveu também numa época onde o homem estava lançado totalmente ao pecado. E mesmo assim, ele decidiu ser um homem íntegro. E isso é para nós que estamos vivendo numa sociedade dessa, tão corrompida, tão cheia de pecado. Aonde cada dia mais a gente vê que, como a palavra vai dizer, que a perversidade do coração do homem só aumenta. Mas nós estamos íntegros, caminhando para o céu. Por quê? Porque nós sabemos de quem nós recebemos a palavra. Foi de Deus.
veio direcionado dos céus. Gênesis 8,16 vai dizer: Noé saiu da arca. Capítulo 9 vai dizer: Deus fez uma aliança com Noé e o abençoou. Então, virtuosa, seja perseverante e obediente ao propósito de Deus para a sua vida. Porque quando você é obediente àquilo que Deus falou para você, a palavra de Deus, saiba que o propósito que Deus cumpre não vai alcançar apenas a tua vida, mas ele alcança a tua vida, os teus filhos, as próximas gerações que virão, os teus netos, os filhos dos teus filhos. Sabe por quê? Porque você estava cumprindo exatamente o propósito de Deus. Porque você estava trabalhando enquanto todos estavam vivendo aí no mundo, fazendo a sua própria vontade. Você estava ali. Eu estou numa grande obra e não posso parar igual Neemias. A Bíblia diz que quando Neemias ele estava construindo os muros, vinha muitas vezes os inimigos para tentar tirar a atenção. E a Bíblia diz que a palavra que Neemias dizia era: eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Eu não posso descer do muro, eu tenho que continuar terminando a obra que o Senhor me permitiu construir. Assim somos nós. Se apegue nessa tarde com o que o Senhor falou para você. Existe uma medida de obediência para cada pessoa. E é através da sua medida de obediência à palavra, ao propósito que Deus diz que tem para realizar na tua vida, é que você e sua família será abençoada. Se Noé tivesse desistido de ouvir, se Noé tivesse desistido de construir a arca, ele e a família dele tinham perecido. Só que Noé entendia que o propósito que Deus tinha para realizar era grande. E como nós vemos no capítulo 9, Deus fez a aliança com Noé e o abençoou. E saiu ele, o filho, a mulher dos seus filhos, todas estavam salvas dentro da arca. Então é através da sua vida que Deus vai alcançar a tua família, a tua parentela, vai resolver aquela situação que para ti é impossível. Sabe por quê? Porque você está cumprindo a medida de obediência que o Senhor está pedindo a você. Você vai estar apegada ao que o Senhor falou. Você não está preocupada não, se estão passando e estão dizendo: ei, irmã, tu ainda continua orando? Ei, irmã, tu ainda continua indo para a igreja? Não. Tu não está preocupada não com o que as pessoas lá de fora estão falando não, sabe por quê? Porque aquele que é o Todo-Poderoso já disse para mim e para você: aquilo que eu tenho na tua vida é grande. Então não dá atenção não dá bola não para essas pessoas que estão passando e dizendo: para, nada vai acontecer. Noé, ele permaneceu construindo a arca e ele confiou no Senhor. Então, que nessa tarde você possa ser abençoada, que você possa, em nome de Jesus, compreender que a medida de obediência que o Senhor tem para ti, mulher, é grande. Mas, ao mesmo tempo que a medida de obediência que o Senhor requer de ti, na tua rotina, nos teus relacionamentos, no teu chamado, é porque a bênção que vai vir para a tua vida é maior. Você é um referencial do reino de Deus nessa terra. Então, que você possa ficar com essa palavra, com esse estudo de hoje, tá? E que Deus abençoe a sua vida.